A história da saída do técnico do Flamengo tem personagens com nomes que emprestam contornos bíblicos a uma história já cheia de lições sujeitas à interpretação. Com a despedida de Abel, a chegada de Jesus seria uma passagem do Velho para o Novo Testamento. Mas será que Abel, o Braga, representa o Antigo? E Jesus, o Jorge, carregaria o peso da ressurreição rubro-negra? O Abel bíblico, de acordo com o livro Gênesis, era o segundo filho de Adão e Eva. Quando Deus, o Criador, pede um sacrifício, Abel oferece a ovelha que mais amava de seu rebanho. Abelão, o técnico, oferece a si próprio, sacrifica o cargo e deixa a cadeira livre para a chegada de Jesus, o português. Na Bíblia, a história dos irmãos Caim e Abel é trágica, termina em traição e morte. O Flamengo não tem um Caim, tem apenas um Landim, o presidente do clube. E o enredo carioca não tem sangue, mas, pelo menos aos olhos de Abel, também tem traição. Não vem do irmão mais velho, mas vem de onde Abel esperava receber proteção e respaldo, e não ataques e o que o treinador chamou de articulações. É o fim da parceria entre Landim e Abel. É o fim também dessas analogias bíblicas. Até porque, se existe uma lição nessa história toda, é de que, se Jesus realmente chegar, é melhor que não pese sobre os ombros do português a cruz de precisar sozinho salvar uma nação. Tá, esse aqui então, a passagem, essa transição de treinadores do Flamengo, tudo indica, é porque tem nomes, né, bíblicos aí envolvidos, que será mesmo Jorge Jesus. O Globo hoje publicou agora há pouco à noite que o Flamengo já teria conversado com o Jorge Jesus, inclusive termos detalhes de valores, prazo, e que parece que já estariam mais ou menos de acordo, e aí vão se encontrar nesse final de semana para afinar. Pet, como é que você vê essa transição? Como é que você vê a escolha do nome do Jorge Jesus, se realmente fechar? Veja, eu não tenho opinião formada, não conheço muito bem um treinador, aliás, não conheço nada do treinador. O trabalho dele, sim, a gente conhece. Teve um trabalho muito bom, né, com o Benfica, depois foi para o Sport, chamado de traidor pela torcida do Benfica, pelo todo mundo, foi uma surpresa quando foi embora. É um técnico que tem alguns títulos, bastante títulos nacionais, né? Internacionais praticamente tem nenhum, a não ser que acho que talvez tenha um... Ele chegou a 2 finais de Liga Europa, né? Deve ter um torneio de Intertoto, acho que se chama isso. Pode ser. E aí, Intertoto. Intertoto. Mas, bom, é experiente, não muda quase nada, porque a idade mais ou menos parecida com a Abel. Agora, veremos o que vai ter, o que vai ser. A coisa mais engraçada é que essa caída e troca de treinador esse tempo todo, toda hora, tá vendo? O Flamengo já está trocando. Vitória trocou 3 vezes, tem outros treinadores, São Paulo trocou 3 vezes. Muitos clubes estão trocando, né? Aí hoje vi uma sacada muito boa, né, na internet, né, que fizeram uma brincadeira, aquele porta de fundos. Pode ser. Não sei, não lembro como é. O treinador já está anunciando, não, vamos trabalhar forte, né, vamos começar bem, e já está despedindo. Chega outro, oi, boa noite, prazer, né, já estou indo embora. Chega o terceiro, né, seria muito bom, mas não deu. Aí chega o quarto, né, que está dizendo, olha, desejo sorte pro time e vai embora, né? E chega de novo e volta pro clube. Essa dança de treinadores muito ridícula, realmente, sacada muito boa. Mas, respeito ao Jorge Jesus, vamos ver. Qualquer um que chegue, que seja escolha convencida e que dá um respaldo ao treinador. Isso que estou pedindo tanto pro Flamengo quanto para qualquer clube. Se ele, não sei. Porque a questão do respaldo acabou virando a grande discussão da saída do Abel, né? Faltou respaldo, não faltou, houve uma intromissão no trabalho dele. Só acho que o Jorge Jesus, ele foge um pouquinho desse perfil do treinador que bate e sai rapidamente. Os 2 últimos trabalhos dele, tirando a passagem no Oriente Médio, com uma questão mais comercial, ele saía do esporte. Aqui na Europa,
segura muito mais treinador. Mas ele é um recordista no Benfica, Pet. Eu sei que... Foram 6 anos. Ele ficou mais do que a média dos treinadores do Benfica nos últimos anos. Claro que teve resultado para respaldar isso, foi campeão, e isso segura cargo. Mas acho que é um treinador que vem de 2 trabalhos em que ele teve uma longevidade maior no país dele, onde ele já tinha prestígio. A chegada dele ao Sporting foi uma chegada muito aguardada. 2 vezes, né? Melhor treinador escolhido. Foi uma troca, né, de um rival pelo outro em Lisboa, então era carregado de uma expectativa, a paciência seria maior. A minha grande questão em relação ao Jorge Jesus é o quanto ele conhece o Flamengo e o futebol brasileiro. Porque ele vai ter pouco tempo para aprender. Isso não conhece o suficiente, não. Com certeza não e aí, conhece. O quanto Flamengo, ele vai assimilar, né? Nada. E o futebol brasileiro deve conhecer como aquele treinador que profissional e que acompanha o futebol brasileiro, né? Ele esteve recentemente vendo o jogo do Atlético Mineiro, né, do Galo e o Flamengo, onde viu o Flamengo não conseguindo reverter um placar com um jogador a mais no campo, né? Mas ele negou que teve interesse do Galo, que estava lá vendo os jogadores, pode né? ser. Que tipo de particularidade tem o futebol brasileiro que é importante o treinador conhecer? São os elencos rivais ou o calendário? O Pet um dia foi um europeu chegando aqui para trabalhar. Muita coisa. Quais são os pontos assim que realmente interferem? Vamos durar até 3 horas desse Elenca programa. aí o que você vê como prioridade para caber no troca hoje. Não, mas é muita coisa, cara. Muita coisa. É particularidade muito... Claro que todos nós temos nossas particularidades. Mas vai conhecer por que lado. Porque aí você tem que ter muito bom senso de você ver informações que vão vir de todos os lados. Da mídia, da opinião pública, de dentro, interna, externa. Você tem que olhar com ter confiança que você tem alguém aqui. Agora, cultura, apesar que temos o mesmo idioma... É totalmente diferente, eu acho. Né? Ontem o Henrique trouxe o exemplo do Paulo Bento. Do Paulo Bento no Cruzeiro, você lembra. A comunicação foi muito bem feita. Desastre, porque o resultado não funcionou. A primeira coisa que não vai encarar como realidade é isso que precisa de resultado de imediato. Ele não vai entender isso. Sei disso. Não sabe disso. Não sabe no primeiro jogo, se não dá certo, vai ouvir vaias, vai ouvir cobrança, vai ouvir críticas. E isso lá não vai acontecer. Isso na Europa não aconteceu. Ele chega, assume, começa a trabalhar. Se sabe mais ou menos o posicionamento onde tem que estar o clube. Então, você assume um grande clube, como o Flamengo. Na Europa, você assume um grande clube que vai ser apontado como os favoritos e ele vai estar lá entre os 4, 5, e normal. O equilíbrio do campeonato lá é menor. O Benfica, ele também vai ter a pressão de ganhar, se ele perder 3, 4 seguidas, por exemplo, no Benfica, se ele perdesse, ele poderia ser demitido. Difícil. Só que é muito mais difícil você perder 4 jogos seguidos. Não tem 4 times na sequência. Não tem, você tem 2. Não numa liga europeia, mas na liga portuguesa. Vai ser o Benfica, o Sporting e o Porto. E o Braga também. Sim, mas eu estou dizendo, dois rivais um pouco tradicionais. Braga já foi e vem, tem oscilação. Sempre tem um ou outro que está em fase boa. Mas difícil que aconteça isso, muito difícil. Aqui não, aqui você está... A pressão igual existe no Flamengo e quase todos os grandes clubes brasileiros, existe na mesma proporção. A gente viu, inclusive, violência lá em Portugal, ele estava no clube, foi no Sporting, né? No Sporting, no existe nessa intensidade na Europa? Igual tem aqui? Pressão? É diferente? Não existe, não. Não existe. E é isso que estou dizendo. Você tem todas as ligas, você aponta 2, 3 clubes. 2, 3, 4. Acho que na Premier League tem um pouco mais, mas mesmo assim no final se define entre 2, 3 times que briguem, que disparam na tabela. No campeonato italiano já tivemos... Quanto tempo o Juventus é o campeão? 500 jogos que a Juventus não empata nenhum jogo. São 7 seguidos. 7 títulos. A gente viu no Lyon, era 8. Com o Juninho Pernambucano. Agora o PSG volta e o PSG com todo o dinheiro do mundo vai jogar contra quem? O próprio Bayern na Alemanha. Assim, tem o futebol português, ele tem sido hoje disputado por Benfica e Porto. O Jorge Jesus foi para o Sporting para tentar quebrar essa hegemonia dos dois e não conseguiu dar o título que o Sporting esperava. O Sporting não ganha a Liga desde 2001. Inclusive terminou muito mal. Perdeu uma taça de Portugal que provocou a invasão lá do centro de treinamento, que foi determinante para a saída dele do Sporting. Exatamente. Então, assim, aqui ele vai encontrar um cenário de competitividade que ele há muito tempo não está acostumado. E o interino que assumiu começou a ganhar com o mesmo time. Que assumiu a vaga do Jorge. O interino lá do auxiliar do clube. E começou a ganhar com goleada.
Então, aí tem informações, por exemplo, mas são tudo, sabe? Por isso que tem que medir muito bem. Alguém vai dar informações boas sobre o Jorge Jesus, outro não vai dar. Já teve jogador que deu informações ruins. Teve o Júlio César falou, não, tem cara do Flamengo. O Júlio César deve ter conhecido ele, não sei. Mas acho que com ele no Benfica. Acho que não, né? Acho que ele saiu. O Luizão seria um cara que poderia falar com muita tranquilidade. Zagueiro da seleção brasileira, jogou no Cruzeiro. Eu acho assim, a minha grande preocupação com o Jorge Jesus não é a adaptação ao país, é a adaptação ao futebol do país. Ao elenco do Flamengo, conhecendo característica de jogador para encaixar um time, para fazer as mexidas que ele julgar necessárias, para melhorar o time do Flamengo. O conhecimento do campeonato. Eu acho que o cara quando vem para cá, e eu notava isso no Paulo Bento, ele não tem muita noção do que é pegar a Chapecoense em Chapecó. Noção logística, climática, de clima que ele vai encontrar no estádio, de ambiente. Eu acho que isso é uma coisa que o Jorge Jesus vai ter que tentar se adaptar rápido. Né? E ele vai ter pouquíssimo tempo. Vai chegar para contratar e vai treinar o time na Copa América sem jogo. Precisaria de tempo para essa adaptação, que eu não sei se ele vai gosto sempre desse tipo de aposta, e para mim todo treinador contratado é aposta. O Abel era uma aposta lá no início, todo mundo, apesar do currículo excelente. Eu acho que esse tipo de aposta, como o Jorge Jesus, funciona melhor no início do ano, quando você tem todo um estadual para conhecer o elenco, com uma exigência menor, uma competitividade parecida com o que é o Campeonato Português. Entre aspas. Essa intertemporada agora. O Flamengo, com toda a crítica, sobrou no estadual. E começa a temporada com o estadual. Sim. Vamos ouvir alguns personagens antes para a gente acrescentar aqui no nosso debate, começando com o Jorge Jesus mesmo, falando sobre o Flamengo, na entrevista de hoje. Flamengo é Flamengo, né? Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Mas pronto, nada está certo. Tenho em cima da mesa outras propostas que desportivamente não são iguais, mas financeiramente não há comparação possível, de certeza. Que propostas são essas? Tem a ver com o mundo árabe. A prioridade é ter equipas que me possam proporcionar desportivamente ganhar títulos, que é o caso do Flamengo. Na Europa é exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu falei com quem me representava foi sempre que só aceitava equipas que disputassem títulos. E o Flamengo é uma equipa que disputa títulos e até posso disputar a final do Campeonato do Mundo. Tá aí, foi gravada essa entrevista no aeroporto hoje, cedidas pelo jornal A Bola, que é o melhor nome de jornal no mundo, A Bola, jornal português. O que ele disse é que Flamengo é um time que disputa títulos. Para a gente falar sobre isso, vamos ouvir também o Marco Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, falando sobre essas conversas, essa negociação com o treinador português.